Bem-vindos, amigos. Hoje eu quero dar sequência no comentário sobre o livro Great Land, Journey to Pascha, do padre Alexander Schmemann. E para tratar do capítulo 2, eu vou escolher uma sessão em especial. Não tratarei do capítulo inteiro, em que ele fala sobre o culto, não é, as celebrações durante a quaresma na Igreja Ortodoxa, mas a segunda sessão do capítulo 2, em que ele fala especificamente da oração de Santo Efrem Sírio. Eu conheci essa oração há alguns anos e ela me cativou desde o início. Acho que vocês já vão entender por quê. Eu vou lê-la para vocês e depois eu vou colocá-la em português na descrição do vídeo também. Essa é uma oração muito especial que na tradição ortodoxa, não sei na liturgia bizantina, não é, nas outras liturgias orientais em comunhão com Roma, se ela é rezada também, eu acredito que sim, mas eu sei que é na tradição ortodoxa porque o padre Alexander Schmemann comenta, não é, que ela é rezada 2 vezes por dia durante a quaresma. E essa oração de Santo Efrem Sírio diz o seguinte: Senhor e mestre da minha vida, afasta de mim o espírito da preguiça, do desânimo, do domínio e da vã loquacidade. Concede a teu servo o espírito da castidade, da humildade, da paciência e do amor. Sim, Senhor e Rei, concede-me que eu veja as minhas faltas e que não julgue o meu irmão, pois tu és bendito pelos séculos dos séculos. Amém. Essa oração tem 4 pecados, 4 obstáculos que pedimos de que Deus nos libere, para que Deus nos libere deles. 4 virtudes, finalizando com amor, começando pela castidade, finalizando com amor. E depois a vitória final sobre o orgulho, não é? Que eu veja as minhas próprias faltas, mas que não julgue o meu irmão. E essa oração é uma síntese, diz o padre Alexander Schmemann. Eu aprendi essa oração em inglês, até no texto em que ele cita aqui, porque eu encontrei na internet a versão em inglês que o padre Alexander Schmemann cita aqui, que é a que eu rezo, que eu aprendi, que é muito interessante. Depois eu vou lhes explicar por quê. Quando a gente entra em um pecado em especial, tem uma expressão aqui em inglês que é lust of power, né? O Lord, Master of my life, take from me the spirit of sloth, faint-heartedness, ou seja, preguiça, desânimo, faint-heartedness, lust of power, que é o domínio, e and idle talk, a loquacidade vã. Mas vejam que interessante esse domínio é lust of power, luxúria de poder, literalmente. Isso aqui eu vou entrar depois, que é mais específico. E por que essa oração é tão importante, diz o padre Alexander Schmemann, na liturgia ortodoxa? E acredito que todos nós podemos incorporá-la à nossa vida, começando pela quaresma, mas eu diria que para a vida toda, porque, diz o padre Schmemann, ela enumera de um jeito único todos os elementos negativos e positivos do arrependimento e constitui, por assim dizer, um checklist dos nossos esforços individuais da quaresma. Esse esforço é almejado primeiro através da nossa liberação de algumas doenças fundamentais, de algumas doenças espirituais fundamentais que dão forma à nossa vida e tornam virtualmente impossível para nós até mesmo começarmos a nos virar, a nos dirigir a Deus. Esses são os primeiros obstáculos. Vejam que interessante. São obstáculos que dão forma à nossa vida e que nos impedem de nos dirigirmos a Deus. O que é o arrependimento, como nós vimos no vídeo anterior? O arrependimento é: eu conheço aquele bem, eu o desejo, eu purifico a minha visão para o caminho até ele. O desejo aqui é importante. E esses vícios, embora eles não atrapalhem completamente a nossa capacidade de conhecer e desejar, eles a distorcem. Eles a distorcem de um jeito assim
fundamental, central, capital, não à toa, capital, que nos impedem de desejar corretamente a Deus, ou seja, que nos impedem de purificar primeiro o desejo para que nós demos os passos seguintes. E os Santos Padres têm algo interessante, quando os Padres do Deserto em especial, que eu sei, quando eles falam da fé e das obras, certo? Eu acho que eu devo ter mencionado isso no vídeo sobre São João Clímaco, que eu já gravei aqui. Eu falei sobre São João Clímaco enquanto escritor, mas eu ressaltei alguns elementos importantes na vida espiritual, na tradição espiritual de São João Clímaco. Muitas vezes a gente entende a fé e obras, as obras, enquanto nossos atos positivos, não é? Enquanto a esmola que a gente dá, o jejum que a gente faz, o amor ao próximo que a gente tenta viver dos jeitos mais diversos no nosso cotidiano, tal como a circunstância se apresenta, não é? Existe esse elemento. Mas os Padres do Deserto consideram, em primeiro lugar, eu estou olhando para ver se o microfone não descarregou de novo, eles consideram, em primeiro lugar, que as obras são o nosso esforço na tentativa de remover os obstáculos que nós vamos colocando à graça de Deus. Então, grande parte das nossas obras é essa tentativa de empurrar. Para isso, nós também precisamos da ajuda de Deus, mas nós precisamos começar a fazer um movimento de empurrar, não é? Esses obstáculos. E a oração de Santo Efrem Sírio nos traz isso com bastante clareza. Eu quero analisar acompanhando o Padre Alexander Schmemann e depois citando um exemplo literário de como nós podemos ver esse desenvolvimento para baixo, essa escada infernal que eles somam. Começando pela preguiça, né, que o Padre Alexander Schmemann trata como uma espécie de cinismo, né, especialmente. É uma preguiça e uma passividade estranha do nosso ser todo, que sempre nos puxa para baixo, que constantemente nos convence de que nenhuma mudança é possível e, portanto, desejável. Opa! Veja um obstáculo para aquele primeiro elemento positivo do arrependimento, o desejo pelo bem. Se eu me convenço de que algo é impossível, eu posso me esquecer de desejar aquilo. Isso é muito comum para a gente. Quando a gente se depara com algum objetivo nobre, com algo que queremos realizar, e que encontramos uma série de obstáculos para aquilo, e muitas vezes a gente é tentado a pensar, olha, eu queria uma coisa boa, olha, não é um triunfo meramente humano, aqui não, é uma coisa que eu sei que realmente é boa, mas eu encontro uma série de obstáculos que talvez eu não esperava encontrar para a realização dessa coisa boa, que tampouco seria uma espécie de honraria ou algo assim, mas seria inclusive uma bondade de esforço. Então, a gente como que pensa assim, olha, se eu vou ter que me esforçar ainda mais por um negócio que eu sei que é bom, eu não estou conseguindo, cara, talvez não seja para mim, talvez eu não consiga. A gente se coloca alguns objetivos e deixa de desejá-los porque os obstáculos parecem grandes demais. No entanto, adverte o Padre Schmemann, essa preguiça, que ele chama de doença básica, é de fato um cinismo profundamente enraizado que responde para qualquer desafio espiritual. Para quê? E torna a nossa vida um tremendo desperdício espiritual. É a raiz de todo pecado, porque envenena a energia espiritual na sua própria fonte. A energia já sai de lá envenenada, maculada por esse cinismo do pra quê. Porque quando nós nos deparamos com uma série de obstáculos e vamos desistindo dos nossos bons objetivos, nos cansamos deles, essa pergunta, esse cinismo vai tomando a nossa personalidade também. Ele vai se tornando uma segunda maneira de enxergar a realidade. Lembra que eu falei da interpretação da vida, da nossa história, e que o importante é que ela seja correta, o essencial é que seja uma interpretação correta? Então, como a gente vai ver no último ponto desse pedido, que é a loquacidade vã, forma um arco, parte da preguiça e vai até a loquacidade vã, porque esses vícios estão todos relacionados, nós formamos uma
interpretação falsa da realidade. E formando uma interpretação falsa da realidade, nós vivemos em conformidade a ela. Nós vivemos de maneira falsa. Nós falseamos a vida e a nossa própria história. Isso significa que nós falseamos a nossa relação com Deus. Vejam que a ideia de preguiça aqui é muito mais profunda do que não querer fazer alguma coisa. Opa, tem mais aí. Tem uma raiz profunda de um cinismo para a realidade, que começa de maneira sutil, que começa para o nosso juízo até de uma maneira quase que prudente, com aparência de prudência, portanto aqui entra a mentira. Uma capa com um disfarce de prudência. Então, olha, esse objetivo é muito árduo, é muito difícil. Talvez eu consiga coisas menores, sem que essas coisas menores sejam um estágio para aquele meu objetivo maior, que eu sei que é bom e eu sei que é árduo. E quando eu começo assim desistindo, me desanimando, esquecendo daquele objetivo que eu reconheci que é verdadeiro e bom, desejável realmente, eu vou deixando de desejá-lo. Fiquem com isso na cabeça. Os nossos obstáculos podem nos impedir de desejar aquilo que é bom. E se nós não desejamos aquilo que é bom, nós adoecemos espiritualmente. Adoecemos. E a preguiça que está na raiz desse adoecimento é seguida pelo desânimo, despondency, ou faint-heartedness, aqui na versão em inglês, que é como um resultado da preguiça ou a sua conclusão, em que nós, tomados já por essa doença que afeta o nosso desejo por aquilo que é bom, que acreditamos que jamais iremos alcançar aquilo, nós chegamos ao cinismo completo e formulamos o raciocínio de que nada é bom na realidade mesma. O desânimo é a impossibilidade para o homem de ver tudo como bom ou positivo. É a redução de tudo ao negativismo e ao pessimismo, diz o padre Schneemann. E ele continua. É verdadeiramente um poder demoníaco em nós, porque o demônio é fundamentalmente um mentiroso. Ele mente para o homem sobre Deus e sobre o mundo. Ele torna a vida repleta de escuridão e negação. E aqui vem, da preguiça ao desânimo, um primeiro estágio. Que não é, veja que interessante, não é o último na destruição da alma. O desânimo é o suicídio da alma, porque quando o homem é possuído por ele, ele está absolutamente incapaz de ver a luz e de desejá-la. Aqui já há uma afirmação do mundo enquanto ruim, das coisas enquanto falsas, de qualquer esperança enquanto mera enganação. O próprio Deus, como uma espécie de piadista de humor negro, que criou o universo para se burlar de nós. Essa é a estratégia do demônio. Ele nos mente sobre Deus e sobre o mundo. Portanto, ele nos mente sobre o mundo enquanto caminho para Deus. Sobre o mundo enquanto criação de Deus. E se nós afirmamos que tudo é ruim, porque nós temos essa preguiça, esse cinismo enraizado, nós matamos a possibilidade de qualquer esforço para o bem. E é por isso que é um suicídio da alma. Só que veja, a gente pode fazer isso enquanto a gente ainda está vivo. O que significa que aqui o suicídio da alma não é o último degrau, porque a gente não vai parar de viver. A gente não vai parar de procurar objetivos. A gente não vai parar de fazer coisas. Portanto, após esse suicídio da alma, nós iremos nos voltar para o próximo. E aqui entra o domínio que Santo Efrem, o Sírio, pede para que Deus nos tire também. É aquele que eu disse para vocês que em inglês está lust of power.
luxúria de poder. E aqui pode nos parecer um paradoxo, porque quando a gente pensa na preguiça e no desânimo, a gente pensa em primeiro lugar numa completa inação do ser humano, que o ser humano como que deixa de fazer qualquer coisa. Em parte isso está correto, mas o fato é que o ser humano enxerga o mundo e a Deus de uma maneira falsa. Ele enxerga a sua própria capacidade de esforço e de desejo de uma maneira falsa. Até que ele falseia o próprio desejo, que ele o reduz, que ele diminui. Portanto, a preguiça e o desânimo nos levam a não fazer esforços pelo bem, pela vida espiritual, mas não nos conduzem à absoluta passividade e inatividade, porque o homem é um sujeito desejante. Portanto, quando ele acredita que os objetivos maiores, ele se convenceu falsamente de que os objetivos bons e maiores desta vida não são alcançáveis, quando ele deixa de desejá-los, ele vai preencher o seu vazio com outras coisas. Ainda que ele saiba que essas coisas não vão preencher completamente. Mas pelo menos ele vai sentir algo. E é aqui que começa a entrar o domínio, a luxúria de poder. Como paradoxo, o homem se torna mais ativo neste mundo, olhando para baixo apenas, quando ele está sob o poder, sob o feitiço da preguiça e do desânimo, porque ele vai querer apenas dominar, possuir o mundo e mais especialmente o seu próximo. Do suicídio espiritual ele vai para o homicídio espiritual. Estranho como possa parecer, o padre Alexander Schmemann diz, são precisamente a preguiça e o desânimo que enchem a nossa vida de luxúria de poder, de vontade de domínio. Ao viciar a nossa atitude inteira em relação à vida e torná-la sem sentido e vazia, eles nos forçam a buscar compensação numa atitude radicalmente errada em direção às outras pessoas. Se a minha vida não é orientada a Deus, não é norteada pelos valores eternos, ela inevitavelmente vai se tornar egoísta e autocentrada. Isso significa que todos os outros seres vão se tornar meios da minha própria satisfação. Se Deus não é o Senhor e Mestre da minha vida, então eu me torno meu próprio Senhor e Mestre, o absoluto centro do meu próprio mundo, e eu começo a avaliar tudo em termos das minhas necessidades, das minhas ideias, dos meus desejos, dos meus juízos. A luxúria de poder é, então, a depravação fundamental na minha relação com os outros seres, a procura pela sua subordinação em relação a mim. Não é necessariamente expressada na vontade de comandar e de dominar os outros. Ela pode resultar também na indiferença, no desprezo, na falta de interesse, de consideração e de respeito. É preguiça e desânimo dirigidos agora aos outros. Ela completa, a luxúria de poder completa o suicídio espiritual com o homicídio espiritual. Porque o sujeito não para por aí, de alguma forma, se a gente pensar, por exemplo, num personagem como Stavrogin em Os Demônios, ele tem o desejo de levar as coisas e as pessoas ao nada. Essa pessoa a sua alma se torna uma espécie de buraco negro em que ela quer sugar tudo para baixo. E é por isso que eu disse, a sua vida não termina aí com o suicídio da alma. Não. Porque com esse suicídio da alma, ela procede ao homicídio das outras almas. Ela procede a levar tudo para baixo. Eu acredito que outro bom exemplo, além do Stavrogin, no Stavrogin a gente até pensa no espírito revolucionário, não é?
como ele é satânico no sentido de que a sua alegação por construir alguma coisa é mentirosa, é apenas fogo de palha. O verdadeiro desejo, o verdadeiro objetivo ali é destruir tudo, para que tudo não exista, porque a existência é ruim, nesse modo de enxergar a realidade. E é por isso que esse veneno ele vai se espalhando. E que os russos entendiam como o niilismo, não é aqueles jovens niilistas que a gente vê no Turgenev, alguma coisa no Tolstói, mas especialmente no Dostoiévski também. Esses jovens nihilistas, cujo rei é o Stavrogin dos demônios. Mas tem outro personagem sobre o qual eu já falei aqui nas minhas aulas de introdução ao romance católico, que se a gente quiser acompanhar o desenvolvimento desses vícios, da preguiça, do desânimo e do domínio, e agora da loquacidade também, a gente pode passar por ele, a gente pode estudá-lo, que é o Luís, personagem narrador de Nó de Ríboras, do François Mauriac. O Luís tem como ele tem autodesprezo, ele é incapaz de desejar os bens verdadeiros, ou ele os deseja mal, ele é incapaz de acreditar que alguém o ame. Portanto, logo ele enraiza esse cinismo. E, como nós vemos no romance, o cinismo do Luís, a sua preguiça e o seu desânimo não são de modo algum acompanhados por uma inação na vida. Muito pelo contrário, profissionalmente ele se torna alguém bem-sucedido. O que era uma exceção na França de sua época, ele se torna um advogado com destaque nas áreas civil e penal. O que era incrível para a época ele conseguiu. Ou seja, ele triunfou no mundo. Mas ele nunca foi deixado de acompanhar por essa preguiça, por essa tristeza, que era a incapacidade de acreditar que ele poderia ser amado. Incapacidade de acreditar que ele poderia ser amado por quem ele era. Isso lhe deu desânimo para perseguir algum amor verdadeiro, para lutar pelo amor, para se esforçar. Porque a armadilha da preguiça, quando nós conhecemos o amor, existe aí uma ideia de retribuição, esforço pela retribuição. Não é no sentido de vou me tornar digno deste amor, mas eu vou me tornar amável por causa deste amor. Como o Luís não percebia esse amor incondicional de raiz, logo ele ficou com o desejo de ser amado, de ser reconhecido, com um vazio afetivo que ele não preencheu, e esse vazio o levou ao desânimo de não se esforçar, de não buscar ser realmente amável para as pessoas ao seu redor, mas de desprezá-las. Porque ele acreditava que essas pessoas só queriam usá-lo e não o amavam. Mas a preguiça e o desânimo foram seguidas no Luís pelo domínio ou pela luxúria de poder. Tem um episódio em que o Luís salva uma moça sem cobrar nada, né? Era uma professora, ela tinha sido acusada de um crime e ela era inocente, ele consegue a absolvição dela. Ela se apaixona por ele e eles se tornam amantes. Então, o Luís se transforma num ditador dessa moça, porque ele exige um amor incondicional dela. Ele exige que tudo na vida dela venha dele, porque isso na sua cabeça é o amor. Que tudo provenha dele, que tudo seja voltado para ele. Porque aquele que sente uma grande necessidade vai facilmente, na expressão do padre Charles Miller, se transformar em um Deus por procuração. Aquele que acredita que não é amado quando experimenta uma faísca pequena de amor, vai perverter aquilo, vai lutar para dominar aquilo, para arrastar aquilo para baixo. Porque o amor verdadeiro conduz para cima, e essa faísca, esse amor incompleto, falseado, puxa para baixo. E é isso que o Luís faz com essa moça, até fazê-la fugir. E depois eu vou deixar na descrição para vocês também um pequeno ensaio que eu escrevi relacionando esta oração de Santo Efrem Sírio e sobretudo esses 3 vícios iniciais. Eu não entrei na loquacidade vã, que eu vou entrar agora, mas nesse ensaio eu não cheguei a entrar nela
comparando o Luís a esses três vícios, mostrando como ele passa de um ao outro. Eu também dei o exemplo na peça, o exemplo do Alceste, da peça O Misantropo, do Molière, que também me parece cair nesse vício, desse modo como o Luís cai. Então são duas ilustrações para a gente entender um pouco melhor como que o padre Alexander Schneemann está falando dessa passagem da preguiça e do desânimo para o domínio, para a luxúria de poder. É um paradoxo apenas aparente, que na verdade existe uma relação profunda entre essas três coisas, que o domínio não é um estágio diferente, não está em um polo oposto, mas é um fruto podre da preguiça e do desânimo. E, em seguida, vem a loquacidade vã. Diz o padre Alexander Schneemann que, de todos os seres criados, só o homem é dotado, recebe o dom da palavra, do discurso. Sendo, portanto, a expressão mesma do homem, os meios do seu florescimento, é por essa mesma razão o meio, a palavra, de sua queda e autodestruição, a traição e o pecado. A palavra é o meio da verdade e é o meio da mentira demoníaca. A loquacidade vã, a mentira, ela reforça a preguiça, o desânimo e a luxúria de poder e transforma a vida num inferno. Ela se transforma no poder mesmo do pecado. Por quê? O que é que nós temos aqui nesses estágios? A constituição de uma falsa interpretação da realidade. Uma interpretação que distorce a criação, que distorce o próprio Deus. Ora negando, ora atribuindo a ele adjetivos negativos, assim, mais conscientemente, certo? Mas é uma negação completa da nossa vida, do nosso enraizamento na realidade. Portanto, é uma mentira básica que é reforçada pelos nossos pensamentos e palavras. E aqui, a loquacidade vã, ela se aplica tanto a esse discurso que é propagado às outras pessoas, quanto aos nossos pensamentos falsos acerca da realidade. Aqueles pensamentos que nos desanimam, que nos desencorajam, que nos incomodam, que nos acossam, que querem nos destruir. Muitas das tentações vêm primeiro nos pensamentos, e alguns pensamentos são esses, que reforçam essa visão falsa da realidade e, portanto, que transformam esta vida num inferno para nós. E cuja mentira nós vamos alimentando e vamos nos torturando com ela. E esses 4 pedidos, diz o padre Schneemann, são como que objetos negativos do arrependimento. Eles são obstáculos a serem removidos e só Deus pode removê-los. E é por isso que nós precisamos pedir a ajuda de Deus. Então, a oração de Santo Efrem Sírio passa para 4 virtudes ou para 4 objetivos positivos do arrependimento. E vejam que interessante. Começa pela castidade. Aqui é a castidade que se contrapõe à preguiça. Isso aqui, quando eu li, foi uma virada de chave completa na minha vida, quando eu li pela primeira vez. Eu já conhecia a oração, mas quando eu vi essa reflexão do padre Schneemann, pela primeira vez, eu fiquei boquiaberto. Veja, contraparte da assídia, castidade. Por quê? Se nós não reduzimos essa palavra, como erroneamente acontece, apenas as suas conotações sexuais, a castidade é entendida como a contraposição positiva da preguiça. A preguiça é, em primeiro lugar, a dissipação, a quebradura da nossa visão e energia, a inabilidade, a incapacidade de ver a totalidade. O seu oposto, então, é precisamente a totalidade, a integridade. Se nós comumente entendemos por castidade a virtude oposta à depravação sexual, é porque o caráter quebrado da nossa existência ele é melhor manifestado na
luxúria sexual, na alienação do corpo, da vida e do controle do espírito. O que isso significa? Que a castidade, ela manifesta uma dissipação, a luxúria sexual manifesta uma dissipação, manifesta no corpo uma dissipação que já existe no espírito, uma fragmentação. É por isso que é muito fácil passar da assídia aos pecados sexuais. Porque lembra que eu falei da tentativa de preencher o vazio? Como é que nós preenchemos esse vazio da vida que não tem sentido, das coisas que nos parecem boas, mas inalcançáveis? Como tudo parece uma piada de humor negro, isso fica remoendo na nossa cabeça, na nossa consciência, através do êxtase físico. Porque é pelo êxtase físico que nós nos esquecemos disso. E o êxtase físico é que vai nos dissipar do nosso centro, da nossa consciência. Porque se a consciência é o que nos incomoda, nós precisamos sair dela, nós precisamos nos distrair dela. Portanto, é a luxúria sexual, como diz o padre Alexander Schneemann, que ilustra, que caracteriza melhor essa dissipação do espírito, essa fragmentação em que estamos. Essa fragmentação que é típica da preguiça, que é típica do desânimo, que é típica da luxúria de poder. E que ela tem que ser combatida pela integridade. Que a castidade não é apenas uma abstenção. Na verdade, ela não é uma abstenção, porque a gente tenta compreendê-la já num sentido negativo, como deixar de fazer alguma coisa, quando em primeiro lugar ela é positiva. Ela é uma afirmação do amor, e mais do que fisicamente, ela é uma afirmação da nossa integridade, contra a nossa dissipação. É por isso que é a castidade que combate a assídia. E é por isso que, numa época como a nossa, um vício como o da pornografia está sobretudo relacionado à assídia. É luxúria, sim, uma luxúria que provém da assídia. E que, se a gente entende a castidade como mera a abstenção, como falta de fazer alguma coisa, como deixar de fazer alguma coisa, a gente vai perder a maior parte do seu sentido. Porque a busca pela nossa integridade, portanto, é a que vai na verdadeira raiz desses males, que é a assídia, que é a preguiça. Cristo restaura a integridade em nós, e Ele o faz por restaurar em nós a verdadeira escala de valores ao nos levar de volta a Deus. Após o pedido da castidade, nós pedimos a humildade. O primeiro e maravilhoso fruto dessa unidade ou integridade da castidade é a humildade. Ela é sobretudo, vejam, ela é sobretudo a vitória da verdade em nós, a eliminação de todas as mentiras em que usualmente vivemos. Somente a humildade é capaz da verdade, de ver e aceitar as coisas como são e, portanto, de ver a majestade e bondade de Deus e o seu amor em tudo. Por isso nós sabemos que Deus dá graça aos humildes e resiste aos orgulhosos. A humildade tem a ver com a verdade. Reconhecer os nossos limites e possibilidades. Reconhecer os limites e possibilidades de onde nós estamos, da nossa circunstância, dos nossos defeitos. Para pedindo ajuda a Deus, nós conseguimos superá-los. E para pedindo ajuda a Deus, nós conseguimos purificar o nosso desejo para o que realmente importa, para o que é verdadeiramente o objetivo da nossa vida. Se a preguiça, o desânimo, o domínio e a loquacidade vã formam uma interpretação mentirosa da realidade em que nós transformamos esta vida num inferno, a humildade restaura a verdade nos nossos olhos, nos nossos pensamentos e na nossa boca, para que nós tentemos ver as coisas como Deus as vê. E o fruto disso, primeiro nós temos a unidade, como seu primeiro fruto tem
a humildade. O próximo fruto, que é o próximo pedido, é a paciência. É a paciência. Por quê? O homem natural ou caído é impaciente, porque ele está cego. E estando cego, ele é muito rápido para julgar e para condenar os outros, para julgar e para condenar a realidade, para julgar e para condenar o próprio Deus. Ele é sempre impaciente. Não tendo mais do que um conhecimento de tudo quebrado, incompleto e distorcido, ele, o homem caído, mede todas as coisas pelos seus gostos e ideias. Ele mede todas as coisas pela sua interpretação falsa da realidade. E como no fundo ele sabe que vai morrer e que ele tem um vazio para preencher que nunca vai ser preenchido, ele quer que seus desejos sejam realizados sempre agora. Ele está sempre com pressa. Estando indiferente a todos, exceto a si mesmo, ele quer que a vida seja bem sucedida aqui e agora. A paciência, no entanto, é uma virtude divina. Deus é paciente não porque ele é indulgente, ou seja, não porque ele se esforça e ele precisa conquistar a paciência, como muitas vezes a gente, né? Poxa, que saco, não, pera, eu vou tentar aqui contrariando os nossos objetivos, os nossos pensamentos. Às vezes a paciência é um esforço tão grande para nós, porque nós não conseguimos ver as coisas como Deus as vê. Então eu vou repetir, Deus é paciente não porque ele é indulgente, mas porque ele enxerga a profundidade de tudo quanto existe. Porque a realidade profunda das coisas, porque ele enxerga a profundidade de tudo quanto existe, a realidade profunda das coisas, que na nossa cegueira nós não vemos. E essa realidade está aberta para ele. E é por isso que ele é paciente, porque ele vê as coisas fundamentalmente como boas. Vejam aqui, pensando do ponto de vista divino, eu vou colocar assim, com as minhas palavras, tá? Se eu falar alguma besteira, é erro meu, mas assim, é normal ser paciente, porque tudo é bom. Porque a vontade de Deus converge para o bem, porque Deus é o sumo bem. E quando nós quando nós buscamos e pedimos a Deus a castidade enquanto sinônimo de integridade e recebemos a humildade de ver as coisas como são, anulando a mentira em nós, o próximo passo é essa paciência de tentar, nas nossas limitações, mas com a ajuda de Deus, ver um pouco das coisas como Deus as vê. O que não significa que a gente vai desvendar uma série de enigmas. É mais ou menos o seguinte, ver as coisas como Deus vê é contemplar o mistério, sem desvendar as charadas. A gente não vai entender e ter uma espécie de resposta. Mas a gente vai estar em face do mistério, que é muito maior do que nós, que é muito maior do que a nossa inteligência, do que a nossa capacidade. É como quando Jó, no fim do livro, diz, olha, me basta contemplar a sua face, ver a sua face. Jó tem as suas perguntas respondidas? Não. Mas quando ele contempla o mistério, de algum modo aquilo começa a fazer sentido mesmo sem as respostas. Portanto, ele é humilde e paciente. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. E por fim, temos o amor. Tudo isso é resumido e reunido na petição que conclui a oração de Santo Efrem o Sírio, na qual pedimos para ver os nossos próprios erros, nossos próprios pecados e não julgar o nosso irmão. Porque em última instância não há mais que um perigo do orgulho. O orgulho é a raiz do mal, e todo o mal é orgulho. E, no entanto, não é suficiente que eu veja os meus próprios erros, porque essa virtude aparente pode ser transformada em orgulho.
Mas quando nós vemos os nossos erros e não julgamos o nosso irmão, quando, em outras palavras, castidade, humildade, paciência e amor se tornam um em nós, então, e só então, o último inimigo, o orgulho, será destruído em nós. Por quê? Isso, de novo, não significa não julgar as atitudes, não ver atitudes que não são falsas, mas não condenar pela eternidade daquela pessoa, por mais difícil que nos pareça às vezes, não é? Pelo modo como nós unimos pecado e pecador. Tanto em nós mesmos, pelo autodesprezo, quanto no próximo, que é uma coisa que Deus nunca faz. Portanto, é por isso que o último pedido, antes de ver os meus próprios pecados e não julgar o meu irmão, é o pedido do amor. Porque é o amor que leva a ver os nossos próprios pecados e a não julgar o irmão. Porque é o amor que coroa castidade, humildade e paciência. É o amor que coroa essas demais virtudes. E é o amor que completa a visão verdadeira, porque o amor também é um desejo, é um movimento para fora de si, é a sua entrega. É entrega pelo quê? Pelo amado, pelo objeto, no caso, pela pessoa, Deus desejada. Portanto, esse amor precisa ser reto. Ele também é um desejo, mas um desejo reto. Um desejo que, para sua realização, não envolve aquilo que eu recebo, mas o que eu entrego, o modo como eu enxergo as coisas. E é por isso que ele coroa a interpretação verdadeira da realidade em nós. Certo, meus amigos? É, portanto, a última vitória sobre o orgulho. Bem, é isso que eu queria comentar com vocês sobre a oração de Santo Efrem Sírio, a partir da reflexão do Padre Alexander Schneemann. Eu peço que curtam este vídeo, se vocês gostaram dele, que o compartilhem, se lhes parecer que ele pode ajudar alguém. Eu agradeço muito pela atenção. Antes que eu me esqueça, não é? Peço que vocês se inscrevam no canal, se ainda não são inscritos, porque todas essas ações de curtir, compartilhar, se inscrever, isso ajuda o meu trabalho, tá bem? Obrigado pela atenção e até o próximo